Olá, hoje nós vamos falar sobre por que São Miguel do Fidalgo, do Piauí, não é rico. A questão não é falta de suprimento, a questão é comodismo. E essa é uma pergunta que eu tenho me feito há muito tempo e não sabia por quê, né? Hoje a gente já tem a resposta. Por que São Miguel do Fidalgo não é rico? Vamos aos fatos. Primeira coisa é porque nós estamos limitados pela fraqueza de atenção e pela pobreza de imaginação. Então nós podemos superar os nossos limites, mas não queremos descobrir isso. E assim ficamos limitados pela fraqueza da atenção e a pobreza de imaginação. Só para você ver como isso mantém uma sociedade presa. O segundo fator é porque as nossas autoridades não incentivam. Não temos programas de incentivo para sermos fortes na atenção e nem para sermos ricos na imaginação. As autoridades que temos são pessoas também fracas de atenção e pobres de imaginação. Então elas não fazem nada por aqueles que não têm como elas têm. Ao estar onde está, elas já se acham que estão no máximo, estão no topo e não faz nada. Quando alguém que de baixo reclama, ela simplesmente diz que é assim mesmo, é assim que funciona e que deve se contentar e aceitar a situação. Mas não temos que aceitar a situação alguma, não temos que se contentar, temos que usar a nossa atenção e a nossa imaginação. E assim chegaremos lá, porque o nosso mestre, o Criador, ele nos deu os passos de como chegar lá. O primeiro versículo que nós temos neste momento é o versículo que tem Provérbios 22:6, que diz assim: ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Isso é o sábio falando em Provérbios. Então, o que é ensinar? Ensinar é exatamente treinar, dedicar, instruir, inaugurar. Uma criança ela deve ser inaugurada, ela deve ser treinada, ela deve receber dedicação e também instrução. E isso é o que os instrutores não faz, não treina. Não temos crianças treinadas. É por isso que elas crescem ansiosas, elas crescem preocupadas com o futuro, elas crescem sem saber o que fazer e assim são inseguras. Mas o que a palavra de Deus diz que é para nós treinar, dedicar-se a elas, instruir e inaugurar. Você como pai está fazendo isso? Você como autoridade dessa criança está fazendo isso? E o que seria caminho que deve andar? O caminho que deve andar é o caminho, estrada, distância a caminhar, jornada, uma maneira. Como também estrada, caminho, vereda, jornada, direção, o hábito também é um caminho, pois uma pessoa aprisionada por maus hábitos, ela não caminha para os bons hábitos. Como também, referindo-se ao curso da vida, esse caminho que deve andar refere-se também ao curso da vida e também o caráter moral de uma pessoa. Então Deus manda que ensine o menino no caminho que deve andar, ensine o menino no curso da vida, ensine o menino
no caráter moral. São os conselhos do sábio Salomão para os pais, para os instrutores e para aqueles que têm filhos. E assim nós teremos uma sociedade firme, teremos uma sociedade forte, teremos uma sociedade de caráter, uma sociedade com custo de vida, nós teremos pessoas seguras. Caso contrário, nós teremos pessoas fracas, filhos fracos. Também em Deuteronômio, capítulo de número 6, versículo de número 6 e 7, é dito também, Deus fala e na sua palavra ele diz: essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, tu as inculcarás aos teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te. Então, inculcarás aos teus filhos. O que significa isso? É afiar o filho. Afiar para ele saber, para ele conhecer a vida, ainda sem caminhar por ela. Já crescer conhecendo. É também aguçar algumas coisas que ele pergunta, que ele quer saber. Devemos aguçar isso para ele saber mais e mais. Ensinar incisivamente, não se cansar de ensinar ele em qualquer tempo da vida, quando grande, pequeno, ou pelo caminho deitado, ao sentar na mesa, em todos os momentos. É isso que faz um filho firme e forte, e é isso também que faz um filho rico. Como também ser perfurado. O menino deve ser perfurado pelo conhecimento. Ele deve ser instruído, ensinado. Ele deve ser levado a outras barreiras, né? E ser treinado a vencê-los. Não podemos deixar ele ao seu próprio querer, porque senão ele se estraga. Né? Temos os deveres, como pais e autoridade, a fazer isso com aqueles a qual nós vamos recebendo na nossa sociedade. Como também nós temos dela falarás, né? Fale delas, de quê? Desse ensinamento que você recebeu do Senhor. Fale sempre para os seus filhos, para os seus instruídos, para os seus mentorados. Falar, declarar, conversar. Você senta na sua mesa para conversar com eles. O mentorado deve sentar na mesa para conversar. E tem duas coisas difíceis de se conversar na mesa, que é sobre dinheiro e sobre negócios, sucesso. E isso, com certeza, não temos o costume. E devemos desenvolver esse costume com nossos filhos para eles não ser medrosos, para eles não ser pessoas estranhas a esses assuntos. Como também nós devemos comandar e promover também, prometer, avisar e até ameaçar e cantar. Então tudo isso são coisas que tem que ser feito pelas autoridades e pelos instrutores, para que o filho possa ser um menino sadio, uma menina sadia, ter como enfrentar a vida sem medo. Por fim, cheguei à seguinte conclusão. Aqui diz o sábio também, escrevendo em Eclesiástico: Deus fez todos íntegro e honesto. Nós é que estragamos tudo. Eclesiastes 7 e 29. Quando falamos que Deus fez íntegro e honesto, fez todos os homens íntegro e honesto. Aqui está falando da benfeitoria de Deus no homem. Então, o homem, quando chega a esse mundo, ele chega íntegro e honesto. Agora, quando ele chega nesse mundo, aqueles que o recebem não têm estrutura para fazer dele uma pessoa íntegra e honesta, para ela continuar sendo. Então, eles não aprenderam o código necessário, que logo mais à frente nós vamos falar, para manter esse menino e essa menina íntegro e honesto.
Então, por não ter e por termos as mãos frouxas, estragamos tudo. Nós mesmos é quem estragamos tudo. Então veja só, foi assim que você chegou. A criança, foi assim que a criança chegou. A mente subconsciente totalmente aberta, ou seja, como se fosse branca, não sabe de nada. Tudo que ela vai saber vai ser os adultos que já vão colocar na mente dela. E assim ela vai ser aquela criança. Se tiver sob o controle de adultos medrosos, será uma criança medrosa. Adultos improdutivo, será uma criança improdutiva. Adultos que não têm iletrado, será uma criança iletrada. Então dificilmente vai se ter uma criança bem construída se os pais, se os instrutores não forem, né? E aqui quando nós falamos de instrução aqui, não falamos da escola, pois a escola ensina muitas coisas boas, mas a escola não ensina o que o menino e a menina devem saber para ter sucesso na vida. A escola dá o conhecimento, mas não ajuda a usar o conhecimento, não ensina a usar o conhecimento. Então não estamos falando da escola, estamos falando do saber que não é ensinado pela escola. Mas é preciso saber, pois quem não sabe não tem como chegar a lugar nenhum. E tudo o que estava acontecendo ao seu redor estava indo direto para a sua mente subconsciente, ou seja, as conversas, as formas de agir das pessoas, o que ela assiste, o que acontece ao seu redor, está tudo indo para a sua mente subconsciente. É aí onde vai gerar nela o programa, a programação chamada de paradigma. Essa criança ela vai ser controlada por esse paradigma que vai estar sendo formado nela conforme ela está contemplando o que acontece ao seu redor. Que é exatamente aquilo que eu falo, que você tem que desgravar para regravar, porque você é a média das 7 pessoas que te rodeiam. Aí uns não entendem, né? Outros perguntam, mas se tiver só 2 ao meu lado? Não está falando de pessoas presentes, está falando de pessoas que têm autoridade na sua vida, como pai, mãe, tio, avô, avó, bisavô, bisavó, professor e outros mais. Está falando daquelas pessoas que conseguem te amedrontar. Então são todos os programas de televisão, são as pessoas que estão falando, isso vai formando o paradigma. O que ela assiste, o que ela ouve, está acontecendo ao redor. Está acontecendo ao redor dela. Tudo isso está acontecendo ao redor dela. Talvez o adulto não esteja percebendo, mas ela está percebendo que isso está acontecendo ao seu redor e está lhe formando. A forma como as pessoas estão vivendo, também a criança está atenta, está percebendo isso, e isso vai formando nela o paradigma. Está indo direto para o seu subconsciente. Toda informação está indo direto para o seu subconsciente. Está se fixando lá no subconsciente. E é assim que o paradigma é formado. Então toda pessoa tem um paradigma. E se esse paradigma ele não foi bem produzido por pessoas que já sabiam fazer isso quando essa criança chegou, esse menino, essa menina, então certamente ele tem problema de infância. E esses problemas de infância vai impedir ela chegar aonde deveria chegar. Tem um programa que controla esse slide aqui que eu estou mostrando para você agora, que é um programa de computador que estou mostrando para você. Então, as pessoas que escreveram esses programas, o código que escreveram o código para eles, são pessoas brilhantes. Elas realmente sabem o que estão fazendo, como também pessoas que fizeram o computador, fizeram o celular, fizeram a geladeira, a máquina de lavar, todos os eletrodomésticos e automóveis que existem foi feito por alguém. E esse alguém sabia o que estava fazendo. São pessoas brilhantes, sabem o que estão fazendo. É por isso que funciona. Tudo funciona sem defeito. E quando dá defeito, leva de volta e eles conseguem de novo pôr a funcionar. Se você for observar também os animais, todos eles funcionam, pois eles têm o instinto. E o instinto foi colocado por Deus. Funciona tão perfeito quanto se vê. Nenhum deles passa necessidade, estando bem de saúde, porque sempre vão em busca do seu alimento.
E isso tudo foi Deus que fez. Agora, o seu filho, quem fez o código nele? Quem colocou o código nele? Estava preparado para colocar? Sabia o que estava fazendo? Certamente não sabia o que estava fazendo. Por isso é que tem um menino e uma menina insegura, carente, precisando de ser compreendido, mas não é compreendido nem por pai, nem por mãe e nem por irmãos, porque eles não sabem o que estão fazendo. Então, mas saiba que as pessoas que escreveram o código para o paradigma não sabiam nada sobre o que estava fazendo. Deus fez o homem íntegro e reto, e até aí estava tudo bem. Mas depois que o homem recebeu o filho, que não sabia como fazer o paradigma, estragamos tudo a partir daí. Então, eles deixaram, como é que eles começam? Deixando a mente da criança, o subconsciente do bebê, totalmente aberto para todas as informações que estavam acontecendo ao redor. E esse é um erro que pai e mãe comete, que autoridades cometem. Então, todas as informações negativas, a criança estava à mercê, estava disposta, tinha acesso. Então, veja, foi assim que o bebê aprendeu a língua que aprendeu. Se ele não tivesse contato com pessoas que sabiam falar idiomas diferentes, ele não poderia falar, ele não teria aprendido. Mas como tinha, ele aprendeu. Inclusive o português é assim que ele aprende, é tendo contato. Então o bebê aprendeu a língua que ele aprendeu sendo submetido às pessoas que falavam línguas. Então eles aprendem a falar assim. Da mesma forma aprende todas as outras coisas. Um bebê de 4 anos pode aprender até 4 idiomas ou mais. E nós? Será se podemos mudar nossa vida? Para ser uma vida abundante, uma vida abençoada, uma vida de sucesso? Claro que pode. Você pode também, mas tem que desprogramar primeiro. Desaprenda e reaprenda. Temos mais. Aqui diz: fiel é a palavra, e isto quero que deveras afirmes. Todos aqueles que conhecem a palavra de Deus, ele quer que deveras afirmes, para que os que creem em Deus procurem aplicar-se às boas obras. Essas coisas são boas e proveitosas aos homens. Os homens, eles são proveitosos quando se aplica às boas obras. Todo homem deve ser instruído a se aplicar boas obras. O que é deveras afirmes? Afirmar com ênfase, declarar de forma contundente. Então, falar com firmeza, falar de forma que a pessoa que está ouvindo sinta a firmeza, o compromisso, sinta aquilo que você está falando, que você vive aquilo, que aquilo faz parte da sua vida, que você pratica aquilo. Então, ela também será interessada, ela vai se interessar em fazer também. Ela vai querer fazer. Ela vai querer viver como aquela pessoa vive, porque ela fala do que vive e vive o que fala. Assim nós teremos pessoas firmes e fortes naquilo que acredita. Os que creem em Deus, procurar se aplicar às boas obras. Então nós temos que falar isso sempre. Devemos falar isso sempre, de forma firme, com ênfase e declarar de forma contundente. Mas o que diz a palavra do Senhor? Diz também: porque estas coisas, existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem furtuosos, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Segundo Pedro 1:8. Agora, o que é inativos? Primeiro vamos aqui. Que coisas são essas? São as virtudes do Espírito na vida do homem de Deus.
essas coisas, essas virtudes existindo nele, então ele não será inativo. Inativo, o que é inativo? Livre do labor, livre do trabalho, não será uma pessoa que não queira trabalhar. Será uma pessoa que queira sempre trabalhar. Em lazer, é uma pessoa que não vai estar sempre em lazer. Ela vai estar sempre ocupada, trabalhando, conquistando. Ela pode sim ter lazer, mas não é nos momentos inadequados, é nos momentos adequados ao lazer. Então, essa pessoa ela não procura se livrar do labor, do trabalho duro, honesto. Segundo, é preguiçoso. Inativo significa preguiçoso, evitando o trabalho que se deve realizar. Olha só, quando nós não somos incentivados a ser honesto, nós estamos evitando o trabalho que deve realizar. Isso é uma das coisas que mantém a nossa sociedade pobre. Preguiça e evitar o trabalho que se deve realizar e se livrar do labor, do trabalho. Infrutuosos. Metaforicamente falando, sem fruto. Pessoa que não tem fruto. Estéril. Não consegue gerar. Sem produzir o que deve produzir. Não produz o que deve produzir. E pleno conhecimento. Conhecimento preciso e correto. Uma pessoa firme, uma pessoa de Deus, uma pessoa que quer viver, ela vai ter o conhecimento firme, preciso e correto. E ainda, no Novo Testamento, usado no Novo Testamento para o conhecimento de coisas éticas e divinas. Não é só divinas, viu? Éticas e divinas. Não confunda. Não confunda. Não é só divinas. É éticas e divinas. Tá bom? É assim que se vive uma pessoa cheia da virtude do Espírito.